Começa agora mais um programa Municipalismo em Ação. Você vai ver nesta edição. Cidades de Mato Grosso vão implantar planos diretores. Lei de resíduos sólidos vai acabar com os lixões nos municípios. Lei da ficha limpa terá impactos nestas eleições. E Cuiabá avança nos preparativos para a Copa de 2014. Municípios com mais de 20 mil habitantes têm que ter um plano diretor. O plano tem como meta o planejamento das cidades de Mato Grosso. Todo município com mais de 20 mil habitantes precisa ter um plano diretor. É ele que define a ocupação dos espaços onde ficam as indústrias, o setor comercial e as áreas verdes. Em Mato Grosso, esse ainda é um desafio para muitos prefeitos. O plano diretor é o instrumento básico de planejamento urbano e tem como objetivo disciplinar o crescimento das cidades. A cada 10 anos precisa ser revisto e discutido com a população. As mudanças passam pela análise dos vereadores e, se aprovadas, são sancionadas pela prefeitura. O plano contém as metas dos municípios para o futuro, tanto em saneamento e construção civil, quanto em questões ambientais. Desse modo, precisa ser construído através de um processo que promova um pacto em torno de propostas que representem os anseios da sociedade. Diversos profissionais do município podem desenvolver o plano diretor. De acordo com a arquiteta e urbanista da Associação Mato Grossense dos Municípios, Stella Maris Antoniazzi, para se ter uma avaliação ampla do estudo, é necessário que um arquiteto e urbanista faça esse trabalho. Por ser um profissional que tenha toda a capacidade técnica para elaborar um plano e ajudar no desenvolvimento e planejamento dos municípios, é o arquiteto e urbanista que fará um estudo mais amplo do plano diretor. É nesse planejamento todo que se define o que fica dentro e o mais afastado do perímetro urbano. A arquiteta da AMM explica ainda que as características populacionais e o quanto a cidade se desenvolveu em relação a anos anteriores são analisadas para a elaboração do plano diretor. Nós analisamos a cidade como ela está no hoje e como ela foi no passado, para fazer uma prévia história do desenvolvimento desse município, para estar planejando o seu plano diretor. Por mais engraçado que se pareça, a maior parte das cidades elas têm um plano diretor elaborado, mas elas não são postos em prática. Muitas vezes os planos diretores nem condizem com a realidade. Foram feitos há anos atrás e ficaram lá, engavetados. Por isso a necessidade de estar revendo o plano diretor de 10 em 10 anos. Municípios terão que desativar os lixões e implantar aterros sanitários, mas antes vão apresentar o plano de gestão sobre a realidade de cada região. A Lei Nacional de Resíduos Sólidos determina que até 2014 os municípios desativem lixões e implantem aterros sanitários. As prefeituras que não apresentarem o plano de gestão podem ficar impedidas de receber recursos da União para esta área. O plano indica a realidade da região e traça as ações para implantar o tratamento do lixo urbano. O objetivo é a proteção ao meio ambiente e à saúde pública. Já há uma mobilização em torno da Política Nacional de Resíduos Sólidos para que haja a coleta seletiva do lixo nos municípios com mais de 30 mil habitantes. O programa, que visa eliminar os lixões, terá ações conjuntas entre estados, municípios e o governo federal. Além disso, vai estimular a reciclagem. As cooperativas de catadores serão importantes para alcançar as metas do Plano Nacional. Alguns municípios de Mato Grosso já estão tomando providências em relação à política de resíduos sólidos. O diagnóstico para a elaboração do plano de gerenciamento de cada consórcio é que vai definir de acordo com as características, com a tipologia de resíduo, com a distância entre esses resíduos, entre os municípios e o próprio solo dos municípios. Porque dependendo do tipo de solo não é possível instalar ou tem limitações para instalar um aterro sanitário. O governador Silval Barbosa assinou em Brasília o decreto que assegura a construção do Rodoanel. Em audiência com o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, Jorge Fraxi, em Brasília, o governador Silval Barbosa tratou dos últimos detalhes. Assim que concluída esta obra, sem dúvida nenhuma, além de trazer um aspecto de urbanismo
muito bonito para a cidade. Ela resolve o problema de trânsito hoje que temos na passagem de Cuiabá, indo para Rondônia, indo para o norte, indo para o sul do estado também. As eleições municipais se aproximam e o Tribunal Regional Eleitoral prepara os locais de votação e a contabilização dos votos. A contabilização dos votos para a eleição de novos prefeitos e vereadores é feita de forma diferente. Prefeitos, assim como os governadores e presidente da República, são cargos majoritários. Já vereadores, deputados federais e estaduais são escolhidos pelo sistema proporcional. Tanto para a eleição de cargos majoritários quanto para os proporcionais, são considerados os votos válidos aqueles que são os brancos e nulos. Estes votos não são contabilizados para nenhum efeito. O candidato a cargo majoritário tem de conseguir a maioria dos votos válidos. Para ser eleito no primeiro turno, deve obter a maioria absoluta dos votos válidos, ou seja, mais de 50% na primeira eleição. Se no primeiro turno nenhum candidato atingir esse limite mínimo de votos, é realizado o segundo turno do pleito entre os dois candidatos mais votados, sendo eleito quem tiver a maioria dos votos. Já na eleição para cargos proporcionais, nesse caso vereadores, não são eleitos necessariamente os candidatos que obtêm a maioria dos votos. Para se elegerem, depende de dois cálculos, o quociente eleitoral e o quociente partidário. O partido ou coligação precisa alcançar o resultado da divisão do número de votos válidos no pleito pelo total de lugares a preencher em cada uma das cadeiras da Câmara. Feito esse cálculo, verifica-se a quantidade de candidatos que cada partido ou coligação vai alcançar. Quanto mais votos as legendas conseguirem, maior será o número de cargos destinados a elas. Os cargos devem ser preenchidos pelos candidatos mais votados de partido ou coligação, até o número apontado pelo quociente partidário. Em entrevista, o juiz Antônio Veloso chama a atenção para os impactos nestas eleições com a lei da ficha limpa, já em vigor. Essa lei da ficha limpa, discutida recentemente, dia pouco o Supremo Tribunal Federal ponderou pela constitucionalidade dessa norma, ela tem um impacto muito grande nessas eleições. Quer dizer, serão as primeiras eleições constitucionalidade, melhor dizendo, da lei da ficha limpa. E ela teve reflexos nas ações eleitorais. Por quê? Em primeiro lugar, ela afastou o trânsito em julgado e contentou-se com a confirmação de uma sentença por um órgão colegiado. Isso é muito importante, porque quando no momento do registro da candidatura, um pretenso candidato que tenha sido condenado por algumas ações, que é a lei das inelegibilidades, a lei complementar 6490, ela elenca, e principalmente pelas ações eleitorais, ele vai ter seu registro indeferido. Pode até se concorrer com base na teoria da conta e risco, que é o artigo 16A, mas a teoria da conta e risco, ela efetivamente, a teoria da conta e risco, no sentido de que se essa ação, essa de impugnação ao registro de candidatura for julgada improcedente e confirmada, esse candidato será excluído do certame. Então, essa lei foi muito impactante, a lei da ficha limpa, em todas as ações eleitorais. Um outro aspecto que nós poderíamos ressaltar, que ela estendeu a inelegibilidade como efeito secundário em inúmeras ações eleitorais. Havia as que já tinham inelegibilidade e aquelas ações que não havia constatação de inelegibilidade, ela estendeu para todas as ações eleitorais. Sem dúvida é um tema bastante polêmico, com nuances que precisam ser observadas por aqueles que fazem parte da assessoria dos candidatos para que se evitem dissabores. Porque a legislação eleitoral ela está bem enquadrada e a justiça eleitoral ela vem se aperfeiçoando cada vez mais, vem dando as suas contribuições. Por exemplo, nós podemos citar a fidelidade partidária, que ela foi elencada, que ela foi construída com base em decisões judiciais, com base em uma decisão judicial. E a justiça eleitoral ela é uma das mais céleres do mundo e ela se torna também aquela que julga suas ações com maior celeridade e tem uma eficácia muito grande. Quer dizer, às vezes os próprios candidatos são eleitos, empossados, mas por reflexos de ações eleitorais, eles perdem o mandato. Confira a agenda de eventos deste mês de setembro.
47ª Expocáceres será realizada de 10 a 14 de outubro. A programação inclui rodeio, leilão de gado, bingo, entre outras atrações. A exposição agropecuária de Porto Estrela será realizada de 18 a 21 de outubro. A 6ª Expo Estrela será organizada pelo Sindicato Rural. Prefeitos de todo o país voltarão a se reunir em Brasília no dia 10 de outubro para mais uma mobilização municipalista. O tema será o cenário financeiro dos municípios brasileiros em final de mandato. Prefeitos vão a Brasília participar de mais uma mobilização devido à crise financeira dos municípios. O tema será o cenário financeiro dos municípios brasileiros em final de mandato, onde os prefeitos, vice-prefeitos, secretários, vereadores, entre outros gestores, são convidados a debater sobre o assunto. O objetivo é apresentar ao governo e aos parlamentares a atual situação econômica que se encontram as prefeituras do país por motivos como a redução nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, as isenções fiscais concedidas pelo governo federal, o impacto do salário mínimo e o piso salarial dos professores. A ideia das mobilizações foi apresentada durante reunião do Conselho Político da CNM no dia 5 de setembro. Os presidentes e representantes de entidades estaduais de todo o Brasil aprovaram os encontros. Eles trabalham pela convocação dos gestores em cada estado. A Secopa apresentou um relatório preliminar das obras ao Tribunal de Contas. Em seguida, foi realizada uma visita à Arena Pantanal. Um relatório preliminar com as informações sobre a situação de todas as obras que estão sendo executadas em Cuiabá e Várzea Grande para a Copa de 2014 foi apresentado ao Tribunal de Contas do Estado pelo secretário Maurício Guimarães da Secopa. De posse das informações, o Tribunal de Contas tem um prazo de 30 dias para apresentar o parecer final do quadro das obras em andamento. Vamos produzir esse relatório para quê? Para que nós possamos chancelar uma série de decisões que o governo tem, de vontade, de desejos, de ações. Vamos chancelar com auditoria in loco para checar todas essas informações e levar ao plenário do tribunal um relatório completo para que nós possamos disponibilizar para a população. A comitiva visitou ainda o canteiro da Arena Pantanal. Com 47% da obra concluída, a previsão de entrega é para o primeiro semestre de 2013. O cronograma apresentado aponta que todas as matrizes de compromisso estão dentro dos prazos pré-estabelecidos. O VRT vai ser entregue dentro do prazo contratado, final de março de 2014, mas as obras já iniciaram. A trincheira do Zero já está em obra, o viaduto do Fernando Correia, ali no UFMT, já está iniciando, portanto, o VRT já é uma realidade, já estamos começando. A MM e a Secopa estão fazendo um levantamento sobre os mini-estádios nos municípios. A meta é garantir estrutura para o Mundial de 2014. Os prefeitos devem informar se os municípios têm mini-estádios e se possuem arquibancadas, vestiários e iluminação, e principalmente se há condições de uso pela população. Os municípios devem disponibilizar os dados técnicos que são necessários para a elaboração do projeto de reforma ou ampliação dos mini-estádios. Os projetos de infraestrutura serão elaborados pela equipe do setor de engenharia e arquitetura da AMM. Os dados recebidos das prefeituras serão repassados para a Secopa, ao setor direcionado à preparação dos municípios para o Mundial de 2014. Vai pegar todas as informações completas de todos os municípios, qual a real necessidade de cada um, e fazer um montante geral, que é um orçamento completo de tudo, para ter um montante de valores completo. E através desse montante que eles vão atrás dos patrocinadores da FIFA, emendas parlamentares estaduais e federais. As ações visam integrar as cidades ao projeto Passe de Letra, idealizado pelo governo estadual com o objetivo de facilitar a participação na Copa. A meta é promover a inclusão educacional por meio do esporte, implantando uma escolinha de futebol em cada município para fortalecer o futebol, visando revelar novos talentos e reduzir a evasão. Termina aqui mais uma edição do programa Municipalismo em Ação. Fiquem com Deus e até a próxima.